Então, meus irmãos, na semana passada, no domingo passado, nós concluímos falando do atributo do amor de Deus. Refletimos um pouco sobre o amor de Deus, sobre como ele é diferente do amor comum, desse amor boçal, dessa paixonite boçal que o humanismo prega. Vimos como o amor de Deus é diferente e como ele é cheio de amor. E fizemos algumas aplicações também. E hoje nós falaremos sobre mais alguns dos atributos, iniciando pelo atributo da graça. Lembrando, estamos seguindo a lista da própria confissão de fé. No ponto 1 do capítulo 2, ela traz, como nós vimos no início, algumas características de Deus, alguns desses atributos de Deus e outras características também. Nós estamos seguindo essa ordem, agora tratando sobre a graça de Deus. O texto da confissão diz que Deus, ele é cheio de graça. Assim como ele é cheio de amor, ele também é um Deus cheio de graça. E a graça, meus irmãos, tão falada, tão orada, tão conhecida por nós temos as doutrinas da graça, que são os 5 pontos do calvinismo também, que são doutrinas tão maravilhosas que apontam Cristo para nós, em todos os aspectos da teologia, e que elas alcançam, como a gente viu, toda a Escritura, elas permeiam toda a Escritura. A salvação de Deus, ela permeia toda a Escritura. Então é muito comum escutarmos sobre graça, e vamos refletir agora um pouco sobre essa graça de Deus, como ela se manifesta, e também fazer algumas aplicações, como temos feito já. E a graça, queridos, basicamente, numa concepção, obviamente, limitada, como nós já vimos, sobre a incompreensibilidade de Deus, mas suficiente para que nós possamos crer nele e receber essa própria graça. A graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus para com os culpados e os indignos. Então, basicamente, de forma bem prática, com a graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Então, Deus, livre e absolutamente e eternamente, ele nos dá um favor para com culpados indignos, ou seja, culpados indignos, quem não merece, quem não é digno de receber nenhuma bondade, de receber nada, recebe então de Deus um grande presente. E essa é a graça. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E Deus age por si. Isso é uma grande característica, não só da graça, mas de todo ser de Deus, mas especialmente da graça, Porque, caso não fosse assim, ela perderia o seu status de graça. Então, Deus, queridos, age por si, sem motivação externa, sem retribuição. Não há nada que seja equivalente também para que Deus possa retribuir. Caso existisse, não seria graça, seria retribuição, seria pagamento, seria salário, certo? Então a graça pressupõe exatamente um estado de imerecimento. Então tudo, meus irmãos, que é feito com graça, por graça, é feito, na verdade, sem que haja merecimento. É um presente. E um presente livre. No caso de Deus, é um presente livre, absoluto e eterno. Do Deus livre, absoluto e eterno. Isso é importante porque nós percebemos que os sinergistas, seja arminiano, pentecostal, seja de qualquer seita, seja católico, romano, que são todos sinergistas, qualquer um deles usa a palavra graça, arroga para si a salvação pela graça também. Ninguém é louco de falar que não é salvo pela graça. Até os hereges, o que eles fazem? Eles modificam, eles acrescentam. Eles falam, pela graça, mas tal coisa. Isso é importante porque uma coisa anula a outra. Se não é, aquela frase, é pela graça, mas não é de graça. Essa frase é uma desgraça. Olha o trocadilho aí. Não faz sentido.
Se é pela graça, é de graça, obviamente. Então, isso nos faz enxergar e perceber que qualquer aparente retribuição ou equivalência anula a graça completamente. Então, a graça de Deus ela é proclamada no Evangelho por meio de Cristo. A graça ela é manifestada. Como a graça de Deus ela se manifesta? Ela se manifesta por meio de Cristo, na proclamação do Evangelho, das boas novas de salvação. Como o que há de maior, né? O Deus inimigo do pecado, perdoando pecadores. O Deus que abomina o pecado e a prática dele, dá para pecadores abomináveis coisas maravilhosas, né? Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa é a grande e plena manifestação da graça de Deus. Mas além disso, além dessa graça específica, que é dada por nós por meio do Evangelho, em Cristo Jesus, nós temos o que a teologia chama de graça comum, né? E é claro que ela é evidente na criação. Deus é gracioso com toda a criação. Essa é a graça comum. Por exemplo, Deus faz com que o sol se levante para todos, inclusive para ímpios. Deus dá vida, oxigênio, Deus dá tudo. Tudo que o ímpio precisa para viver, Deus que dá. É Deus que fornece para ele. Isso é graça, meus irmãos. Lembram que graça é aquilo que nós recebemos sem merecer? Ninguém merece o sol sobre a sua cabeça. Ninguém merece respirar oxigênio. E Deus, voluntariamente, livre e graciosamente, ele dá até para os ímpios a sua graça. Mas uma graça, como nós vimos no capítulo 1 da Confissão, não é suficiente na sua revelação, né? Não é suficiente para a salvação. Essa é uma graça geral, por isso chamada de graça comum, que é comum a toda a criação. Mas ela não é a manifestação clara e específica do amor salvífico de Deus. Como nós vimos que Deus é amor, né? 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo que nos ensinando a Timóteo, que não foi pelas nossas obras, e sim pelo próprio propósito de Deus e pela sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos, né? Dos tempos dos séculos. Então, essa é a graça, queridos. Ela é comum a todos, mas ela é especialmente entregue por meio de Cristo aos eleitos. E ela é, resumidamente, aquilo que nós recebemos sem merecer. E antes de ir para as aplicações, também, esse é um atributo comunicável. Deus comunica a sua graça conosco. Nós podemos agir graciosamente. Quantas vezes os nossos filhos merecem castigo e nós não damos para eles castigo e damos para eles um abraço. Outra coisa, né? Derramamos amor sobre eles. Isso é graça. Então, a graça é comunicável. Óbvio que, como todos os atributos que nós temos, que são recebidos por Deus, das mãos de Deus para nós, eles são maculados pelo pecado. Então, a nossa graça, ela é rara. Ela é só mesmo quando Deus ele age por meio de nós, né? Naturalmente, nós não somos graciosos. Mas então, queridos, como podemos viver de acordo com essa graça? Primeiro, na nossa vida pessoal, primeiro, a graça humilha. A graça humilha. Diante do favor imerecido que nós recebemos, nós devemos nos prostrar em humilhação, cientes do não merecimento. Quando eu recebo alguma coisa que eu não mereço, isso é humilhante, meus irmãos. Porque nós somos acostumados com mérito, a fazer e receber, trabalhar e ser pago, né? Agora, diante do favor imerecido de Deus, de algo que eu recebo sem merecer, um presente que eu recebo, quantos presentes no nosso aniversário, né? Às vezes nós recebemos e são constrangedores.
né? A gente, poxa, não precisava. Eu não digo sobre a falsidade, né? Ai, não precisava. Não, sobre a verdade. Você fala, poxa, né? A pessoa teve o trabalho de me dar um presente para tentar me agradar. Não precisava mesmo disso. Essa situação é humilhante, meus irmãos. A graça de Deus, ela nos humilha. Então, nós devemos viver em humilhação, constante ciência dessa humilhação que nós recebemos, da graça que nós recebemos, porque nós não merecemos. Primeiro, uma gratidão invisível. Perante o favor imerecido de Deus, diante do favor imerecido de Deus, a única coisa que nos resta é gratidão e louvor. Então, nós devemos viver uma vida de gratidão e louvor em resposta a essa graça que recebemos. E outra é a graça nos nossos relacionamentos. Nós recebemos de Deus, queridos. Nós oramos, não oramos a Deus? Perdoe-nos, como nós perdoamos também aqueles que nos devem, aqueles que pecam contra nós, né? Nós pedimos o perdão de Deus, não é isso? Então devemos, queridos, exercer graça também. Se recebemos graça de Deus, nós devemos exercer graça e perdão. E merecidos. Se é merecido, não é graça, é retribuição. Então, para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, não devemos viver uma vida retribuindo. Nós já refletimos sobre isso no atributo do amor. Mas uma vida de graça. Eu não amo a minha esposa porque ela me ama. Eu amo porque eu devo amá-la. E ela a mim. E os nossos filhos, mesma coisa. Não trata-se de retribuição, mas de graça. Então, devemos, diante da graça que recebemos, viver uma vida de graça, de perdão, e merecidos, com nossos filhos, esposas, marido, amigos, irmãos, enfim. Próximo ponto, meus irmãos, próximo atributo do nosso Deus, a misericórdia. E mais uma vez a confissão de fé, ela diz que Deus é cheio de misericórdia. Ela dá uma ênfase, não que Deus ele tenha capacidade em si de ser menos ou mais em alguma coisa. Nós já vimos que a perfeição de Deus, ela já explica que ele é completo, mais do que completo, né? Então não quer dizer que ele poderia ter pouca misericórdia e tem muita. É o máximo de misericórdia, mas essa é a linguagem da confissão de fé para nos trazer essa ideia de uma ênfase maior, né? Para a gente compreender o quão misericordioso Deus é, né? Não em quantidade, nem em qualidade, mas na nossa limitação cognitiva, para a nossa compreensão, né? Então, assim como Deus é cheio de amor e cheio de graça, Deus é cheio de misericórdia. E o que é a misericórdia, meus irmãos? Ela é, basicamente, o caminho inverso da graça, no sentido de que, enquanto a graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos, a misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ficou claro? Deus não nos trata conforme as nossas obras. Então, pela sua misericórdia, Deus vê pecadores que merecem o inferno e Deus poupa eles do inferno. E pela sua graça, Deus vê pecadores que merecem o inferno e Deus dá para eles o céu. Então, a graça e a misericórdia de Deus, elas se complementam em seu amor salvífico por nós, né? E os ímpios também também recebem misericórdia ao não serem punidos imediatamente. Então, a misericórdia, assim como a graça comum, ela também é exercida. A gente poderia chamar de misericórdia comum também, né? Os ímpios, quando eles não são imediatamente punidos, eles também estão recebendo misericórdia de Deus, ainda que seja uma misericórdia temporária, porque Deus é longânimo, e é o próximo atributo que nós vamos aprender. Oi, senta aqui com o papai. Deus é longânimo, então Deus é tardio em irar-se. Então Deus não... Filha, presta atenção. Presta atenção. Nós não recebemos. E o ímpio não recebe. Não, filha, não pode. Senta aqui do lado do papai.
Os ímpios não recebem imediatamente o castigo que eles merecem. Isso é misericórdia de Deus, ainda que ela seja temporária. Obrigado. Bem, Deus sempre exerceu misericórdia para com o povo judeu. Isso nós percebemos. Isso é óbvio, né? Nós vemos o Antigo Testamento, nós percebemos claramente que sempre houve misericórdia ali. Por quê? Eles sempre eram desobedientes, merecedores de castigo profundo, mas eles nunca eram punidos completamente. Sempre havia uma gota de graça, uma gota de misericórdia. O castigo nunca era severo demais. Nunca era exatamente o que eles mereciam, né, que era o castigo eterno. Não. Então sempre houve, até para o povo judeu, até para os ímpios judeus, gotas de misericórdia naqueles castigos, em todos eles. E Jonathan Edwards, ele tem uma frase famosa, célebre, que diz que a Terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Então essa é a misericórdia comum, meus irmãos. Os ímpios na Terra, eles desfrutam de punições não tão severas quanto eles mereciam. Então, por isso, né, que Edward diz que a Terra é um paraíso, né, para os descrentes. Porque ainda que ela seja ruim, ela é incomparavelmente boa, né, quando o parâmetro é a condenação eterna e a separação eterna de Deus, né? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essas são as misericórdias do Senhor. Elas são a causa de nós não recebermos aquilo que nós merecemos, que é sermos consumidos completamente. E como podemos viver de acordo com essa misericórdia maravilhosa, irmãos? Primeiro, com humildade e dependência. Reconhecer essa condição miserável, nós devemos reconhecer essa nossa condição miserável e depender da compaixão. Não há margem para orgulho, não há margem para vanglória nenhuma, meus irmãos. Se eu não tenho aquilo que eu mereço, se eu não sou punido, se eu fui livre, foi por pura misericórdia. Então, nós devemos viver nossa vida dependendo, totalmente dependentes da misericórdia, das misericórdias de Deus. E aí, aplicando até Jeremias em Lamentações, nós devemos, e aplicando o nosso sermão de hoje, do nosso culto, não devemos ser ansiosos. Devemos confiar. Por quê? A única causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E ele diz no versículo 21, que antecede a esse, né? Disso recordarei em minha mente, por isso esperarei. Toda a confiança dele está depositada nessa verdade, que Deus é misericordioso. Então, uma vida de dependência. Segundo, uma vida de imitação de Deus. Nós devemos ser misericordiosos em nossos relacionamentos, meus irmãos. Assim como a graça, né? Assim como Deus nos dá misericórdia, exerce misericórdia, nós devemos exercer misericórdia. Não devemos estar prontamente irados com os nossos filhos para puni-los imediatamente pelos seus delitos. Não. Nós recebemos misericórdia de Deus, meus irmãos. Então nós devemos também exercer misericórdia nos nossos relacionamentos. Terceira aplicação, gratidão constante. Devemos reconhecer que nós não recebemos o castigo que merecemos. E isso só nos pode, como a graça, filha. Isso só nos pode, como com a graça, nos fazer prostrar diante de Deus e viver uma vida plena e constante de gratidão. Quarto, meu amor, bom descanso. Isso só nos pode, meus irmãos, fazer também viver uma vida de satisfação em Deus, tamanha com a sua misericórdia, né? Não tendo
não vivendo como o irmão do filho pródigo, né? Olha a aplicação 4. Deus faz bem aos ímpios nessa terra. Deus derrama misericórdia sobre eles também. Isso não nos deve causar mal. Afinal, eles não merecem, mas nós também não merecíamos, né? Isso é fruto da inveja. Isso é fruto da inveja. Isso é fruto né, de um sentimento também de orgulho de quem merece o que recebe, né? Sim, irmão William. Exemplo disso também é do profeta Jonas, né? Parte final do seu livro, quando ele fica irado com Deus, porque Deus quis salvar os ninivitas que não mereciam a salvação. Mas o Jonas esqueceu que ele também não merecia, né? Exatamente. É perfeito, meus irmãos. Mais um exemplo, né? E diante da misericórdia de Deus, que é estendida a outros também, né? Deus não pune imediatamente todos os ímpios. Alguns ele pune, alguns não. E a nós também não. Nós não devemos ter esse orgulho, esse sentimento maldito que Jonas teve, que o irmão do filho pródigo teve, né? Que Deus nos guarde. Agora o próximo está diretamente conectado com a misericórdia, né? Deus é cheio também. Deus é cheio de longanimidade. Isso significa dizer que Deus é paciente, que Deus tolera o mal e demora a castigá-lo. Tolera o mal, irmãos, entendam. Deus tolera o mal. Deus não suporta o mal. Deus abomina o mal. Tolerar não significa que Deus aceita o mal. Deus tolera, é temporário. Deus suporta nesse sentido, indireto. E demora a castigá-lo. Deus é paciente, como nós vimos, né? Deus tem todos os motivos, meus irmãos, para nos extinguir imediatamente, ou para nos manter num estado de tortura eterno, imediatamente, é desde já, é agora, meus irmãos, é agora. Deus não deveria, né? Deus, ele tem motivos para isso, agora, mas ele não o fez. E ele não fez por quê? Porque ele é longânimo. Ele não fez porque ele é paciente, né? E a paciência de Deus, ela também manifesta enquanto Deus suporta a ignorância dos homens, a ignorância dos que ainda não compreendem algumas coisas. Isso aqui, meus irmãos, é tão maravilhoso e humilhante para nós que Deus não suporta apenas pecados físicos, não suporta apenas ações. Deus suporta o pecado da ignorância, queridos. Deus não nos condena conforme o nosso saber, a nossa ignorância. Eu posso refletir sobre mim e pensar que todos nós, né, que há 2 anos atrás, eu não sabia várias coisas sobre Deus que eu sei hoje sobre as Escrituras. E graças a Deus, Deus não me tratou há 2 anos atrás como um ignorante. Ele não me tratou conforme a minha ignorância. Ele foi paciente. E graças a Deus ele não me trata hoje conforme a minha ignorância, porque hoje eu estou muito, infinitamente aquém, né, do conhecimento que ele me dará pela sua santificação amanhã, depois, e 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30, com a morte e com a minha glorificação, meus irmãos. Então Deus é paciente também quanto à nossa ignorância, quanto à ignorância dos homens, né? Quanto a quem não sabe ainda alguma coisa, não entendeu ainda alguma coisa, e Deus suporta essa ignorância, queridos. E nós, às vezes, não suportamos. Nós tratamos irmãos débeis, que ainda não têm, às vezes, certo conhecimento, com desprezo. E isso é fruto de um coração cheio de orgulho e de um coração que está afirmando ter mérito no seu próprio conhecimento, né? Enquanto o outro
Não tem é por quê? Porque ele é burro. Então, meus irmãos, nós vamos aplicar isso também, né? Estou adiantando, passando o carro na frente dos bois. A longanimidade de Deus, ela também é manifesta diante da nossa ignorância. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, da ira, preparados para a perdição? Por que Deus fez essas coisas? O apóstolo Paulo responde: dar a conhecer o seu poder, mostrar a sua ira, dar a reconhecer o seu poder, e ele suportou os vasos de ira. Isso faz parte do ser de Deus, meus irmãos. Deus é longânimo. Deus é tardio em se irar. E para nossa primeira aplicação, como viver de acordo com essa verdade? Como viver de acordo com o Deus longânimo? Primeiro ponto, nós devemos reconhecer nossa miséria, meus irmãos. Deus seria extremamente justo e bom se ele te matasse e a mim nessa manhã. Se nessa manhã nós não acordássemos com vida, nem os nossos familiares, ainda as crianças, ainda os bebês. Se a minha filha Catarina, ou o meu outro filho ou filha, que está ainda na barriga da Raquel, morresse hoje, essa manhã, Deus continuaria sendo justo extremamente e bom. E se fosse da maior forma possível, da pior forma possível, Deus ainda seria justo e bom. Mas ele não o fez. Então nós devemos reconhecer a nossa miséria, meus irmãos. Nossa miséria e viver em gratidão, né? Porque Deus não nos pune imediatamente, ele nos suporta e ele nos transforma. Graças a Deus. Segunda aplicação, nós devemos praticar também, queridos, a longanimidade e a paciência em nossa vida pessoal. E uma pergunta que os irmãos não precisam de responder, assim como eu mesmo não responderei, ciente da minha miséria, meus irmãos. Raquel sabe como eu não sou longânimo. Deus e minha esposa, né, sabem como eu falo em ser longânimo. Você se ira muito facilmente, meus irmãos? As esposas também. Você se ira muito facilmente com seu marido, com os seus filhos, com o Olavo, irmão, titia, Jaqueline, um bebezinho. Você se ira muito facilmente? Gabriel e Débora, Tiago, com vários filhos, né? Lohane, com todos os meninos, um com o outro também. Todos que vão assistir essa nossa aula depois, estão assistindo aí agora, né? Na internet. Você se ira facilmente? Você tem suportado os pecados das outras pessoas com paciência? Por graça e com misericórdia? Você tem tratado as pessoas como Deus te tratou? Ou você tem tratado as pessoas como Satanás te trata? Satanás é o acusador, meus irmãos. Ele simplesmente aponta o dedo para os nossos pecados. Ah, você é isso, você é aquilo. É assim que você tem tratado os pecados das pessoas que você diz amar? Então, queridos, nós devemos praticar a longanimidade, a paciência em nossa vida pessoal. Que Deus nos livre, santifique. Terceiro, o controle da vontade. Deus é paciente. A paciência envolve esperar, meus irmãos, saber esperar. Isso para as crianças também, né? Deus é paciente. Vocês têm sido pacientes, crianças? Né? As crianças que nos assistem. Nós devemos saber esperar, não exigir as coisas na nossa hora. Mas não só para crianças, né, meus irmãos? Nós adultos também. Conforme a nossa vontade. Nós devemos saber esperar, saber controlar a nossa vontade. Porque Deus é longânimo e paciente. E por último, a paciência com a ignorância alheia. Nós já entramos nesse ponto, né? Vamos só ler. Devemos tratar com paciência as pessoas para as quais nós pregamos o evangelho e suportar a ignorância, assim como Deus fez conosco. O conhecimento, o caminho do conhecimento é uma crescente, meus irmãos. Deus, ele se revela e ele vai tirando a escama dos olhos aos poucos.
Quantas coisas eu aprendi no último mês, nessa semana, ontem, né? Ontem, nessa manhã, graças a Deus pela longanimidade de Deus. Quando o Wesley fez a pergunta, né, se nós nos iramos facilmente, você vê que essa pergunta ela é assim impossível de você escapar com qualquer desculpa, né, e com qualquer racionalização, porque nós, quando nos iramos, nós estamos irando igual o Satanás mesmo, não há uma outra. É como o Satanás. Satanás, ele nos acusa de pecados que ele mesmo comete, mas a intenção de Satanás, diante de Deus, como ele não tem perdão, não é nos acusar simplesmente, mas é mostrar para Deus como que nós estamos mais parecidos com ele do que parecidos com Deus, né? Veja só, quando ele acusa alguém de algum pecado, ele tá vendo? Ele está se tornando a minha imagem, não a sua. Sim. E nós, quando nós iramos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com as pessoas em volta de nós por causa dos pecados delas, somos pecadores que temos os mesmos pecados, irando com pecadores que estão cometendo os pecados que nós pecamos, né? E aí, nesse inteirinho, o pecado ele começa a se tornar uma bola de neve. Até a nossa ira, ela não pode ser por causa de algo que está acontecendo conosco, certo? Nossa ira não pode ser de algo que está acontecendo conosco, ou seja, no final das contas, irmãos, nossa ira, ela deve ser porque algo que está acontecendo com Deus. Por exemplo, se alguém pecou contra mim, e os puritanos têm muito isso, nós deveríamos dizer, não faça isso, porque você vai estar pecando contra o meu Deus, fazendo isso comigo, certo? Foi o que Jesus disse, né? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque o que eles estavam fazendo não era algo que eles estavam fazendo simplesmente com Jesus, o homem, mas com o Deus eterno, certo? Essa pergunta ela me pegou de um jeito aqui muito, muito forte. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Wesley. Ontem nós estivemos na casa do Tiago, estive lá solicitando uma ajuda dele, um auxílio, especialmente quanto à disciplina, né, de filhos, considerando o conhecimento e a experiência dele, batemos um papo lá e refletimos sobre algumas coisas, né, ligadas a isso, a disciplina de filhos, né, a paciência, o perdão. E ele falou isso mesmo ontem, né, comigo. É uma verdade absoluta. Nós devemos a disciplina, né? E hoje ele tratou sobre a ira, em resposta ao que Deus nos deu por meio da aula, que tem que ser por um pecado cometido com Deus e não comigo. E percebam, meus irmãos, diante disso, o Deus que não fez nada para merecer ser desobedecido, ele é paciente. E eu, que faço as mesmas coisas das pessoas que eu acuso, não sou paciente. Deus não tinha motivo nenhum para ser paciente, e ele é. Eu tenho todos os motivos para ser paciente, e eu não sou. Né? Que tristeza, e que alegria, né? Que Deus é glorificado por meio das nossas falhas, meus irmãos. Que a graça superabunde nesses grandes vasos quebrados que nós somos. Deus nos ajude. Ligado também a todos esses que nós já vimos, nós temos o atributo da bondade. Deus é muito bondoso, meus irmãos. E Deus é bom em si mesmo. E Ele é bom para as suas criaturas. Tudo de bom na criação e nas criaturas provém de Deus. E Deus criou todas as coisas e Ele viu que era bom. Ele viu que tudo era bom. Por quê? Porque Ele é bom. E a sua criação também é boa. Tudo que há de bom provém do Deus bom. Tudo que provém de Deus é bom. Então, seus decretos são bons.
A sua criação é boa, as suas leis são boas, as suas providências são boas, a sua palavra é boa. E ele nos deu prazeres, meus irmãos, naturais também, sentidos, variedades alimentícias. Olha que bondade, queridos. Deus podia simplesmente nos ordenar fazer tais coisas, né? Cuidar do nosso corpo, nos alimentar. Nada precisava de ter gosto, ou cheiro, ou o tato, né? O nosso tato, as sensações, né? O carinho da esposa, do marido. Nada precisava de existir. E ainda assim nós teríamos obrigação de nos procriar e povoar, encher a terra. Nós tínhamos obrigação de cuidar do nosso corpo, de não ficar sem nutrientes, de não ficar sem hidratação com a água. Não precisava de nada disso. E Deus nos deu todos esses prazeres naturais, meus irmãos. É por pura graça. Cada sabor que se sente, e nós corrompemos isso. Nós pegamos alimentos péssimos e começamos a consumir só por causa do prazer, e o prazer se torna o nosso ídolo, quebrando assim o primeiro mandamento, né? E outros mandamentos também. Mas Deus nos deu por bondade, essa é a sua bondade também, meus irmãos. Ele não precisava de nos dar nada e ele nos deu, né? Olha como isso também é graça, né? A bondade está completamente ligada à graça. Marcos 10:18 nos diz, e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E vamos aplicar, queridos, a bondade de Deus. Primeiro, como vivemos? Vivemos em resposta de gratidão e adoração. Perante a bondade de Deus, só nos resta agradecer e louvá-lo, queridos. Deus foi bom conosco. Segunda aplicação, reconhecimento da nossa maldade. Nós não desprezamos nada da palavra de Deus, porque ela é boa, nós não somos. Nós não podemos, então, desprezar nada da palavra de Deus. Quando eu estou diante de um eventual conflito, um potencial conflito entre mim e a palavra de Deus, a palavra de Deus está certa. Por quê? Porque ela é boa e eu não sou. Então, como nós resolvemos esses conflitos? Dessa maneira, reconhecendo a bondade de Deus. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sou. Então, se há algum conflito, o errado sou eu. Eu tenho que reconhecer essa minha maldade. E também, meus queridos, a esperança plena. Deus é bondoso, nós devemos descansar nele, crendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Há uma esperança plena para nós, na qual nós podemos confiar, nos deleitar completamente. Vamos avançar. Ponto 19 da confissão, ela também traz algumas afirmações sobre Deus, né? Deus remunera os que o buscam. Isso significa que Deus é galardoador, meus irmãos. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus remunera os que o buscam. Deus é galardoador. Então, é o próprio Deus que faz. E aí a gente quebra a ideia do sinergismo, porque, Deus galardoa os que o buscam. Então, essas são as boas obras que levam à salvação. Eu faço alguma coisa e Deus me recompensa. É uma verdade, meus irmãos. Eu faço algo e Deus me recompensa. Mas por que eu fiz esse algo? É o próprio Deus que faz os que o buscam o buscarem, né? Não há quem o busque verdadeiramente que seja rejeitado. Isso é uma outra falácia, meus irmãos. Mas eu orei a Deus, eu pedi a Deus para me salvar e para eu ter fé, e eu não tenho fé. A pessoa que fala isso, ela está sendo completamente falsa. É impossível você pedir
a Deus algo da sua vontade, ou seja, ou você buscar a Deus verdadeiramente e ser rejeitado. Ninguém que busca a Deus verdadeiramente é rejeitado. Ninguém. O que nós podemos concluir, então? Quem foi rejeitado não buscou a Deus verdadeiramente. Então, se alguém buscou a Deus e foi rejeitado, é porque não buscou. A lógica é essa, meus irmãos. Nós não podemos misturar as coisas. Deus não rejeita quem o busca verdadeiramente. Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se você buscá-lo, você receberá. Agora, volta no ponto aí de cima. Quem busca é que o próprio Deus fez buscar. Então, queridos, nós devemos simplesmente buscá-lo sem parar e receberemos o que precisamos. Nós não receberemos o que nós achamos que nós precisamos. Nós não receberemos o que nós queremos egoisticamente. Nós não receberemos meios para satisfazer os nossos próprios desejos em desobediência, não. Porque aí também nós não estaremos buscando a Deus verdadeiramente. Porque nós devemos pedir em nome de Jesus, como Cristo pediria. Nós devemos pedir e orar pela vontade de Deus, né? Então, quando nós oramos pela vontade de Deus, as nossas orações são a própria oração de Deus em Cristo. E então, nós somos atendidos, porque se pedimos a vontade de Deus é manifesta e feita a nós. Então, nós devemos simplesmente buscar. Eu quero ser salvo. Mas eu não sei, eu não sou salvo, eu não sinto que sou salvo. Dobre o seu joelho e ore. Só se levante quando Deus te salvar. Clame a Ele com o seu coração de uma maneira tão profunda e não desista. Se, depois de 50 anos orando, você não for salvo, graças a Deus por isso. Então você viveu a sua vida durante 50 anos prostrado diante do Deus, se humilhando. Que vida boa. Que vida boa. Mas isso nunca vai acontecer, meus irmãos. Ninguém que clame a Deus verdadeiramente não será respondido. Se você quer algo, eu quero amar mais os meus pais. Eu quero ser mais amoroso na minha vida. Mas você está orando por isso? Você tem orado por isso? Você tem buscado a isso? Então, peça a Deus. Se você quer mais amor, peça a Deus, que Ele te dará mais amor. Porque Ele é galardoador dos que o buscam verdadeiramente. Então, se você buscar a vontade dele será feita. Irmão Michael? Isso aí que você está falando agora, né? Eu tenho por experiência própria, assim, vivido diretamente isso. As pessoas que eu discipulo e não se acham salvas, elas não conseguem pedir para Deus para serem salvas. Ela bate certinho assim nisso que a gente está estudando, né? Eu digo assim, a gente conversa sobre tudo assim, né? E as pessoas me dizem, mas eu acho que eu não sou salvo. Aí eu pego e falo, então ora para o Senhor, né? Pede para o Senhor te salvar, pede para te ter uma regeneração, pede para te ter um novo nascimento, né? No sentido, porque quando a gente vai ensinando, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que é Deus que faz, mas é como nós falamos aquele outro dia, nós estávamos falando, né? Sobre ali escrever no livro da vida, pedir salvação, né? As pessoas, elas não conseguem orar isso. Como tu falasse agora, a pessoa pode passar 50 anos pedindo isso e não ser salvo. Ela não pede. Porque ninguém que não é salvo consegue pedir a salvação verdadeiramente. Ela pode até falar assim, né? Meio que enquanto estamos conversando, ela fala. Mas a oração dela pessoal, né? Íntima lá, ela não consegue fazer essa oração. Isso é incrível, né? Assim, a palavra de Deus ela é muito perfeita em tudo, porque quando a gente conversa com as pessoas, elas mesmas dizem, relatam isso, né? Porque elas não oram isso. Aí eu pergunto, tá, e tu ora por isso? Não, isso aí eu não oro. Elas não conseguem nem orar pedindo salvação. É muito perfeita a palavra de Deus, né? E quando a gente vai discipulando pessoas, a gente vai vendo isso no decorrer da nossa vida, né? Quem deseja, né? É aquela questão, né? Do salmista. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, né? Então, eu não posso também só buscar. Eu peço ao Senhor. A gente costuma tratar invertido, né?
Eu peço, mas se eu não fizer nada, então eu não estou pedindo sinceramente, porque eu não estou agindo de acordo com o meu pedido. Mas, ao mesmo tempo, se eu também não peço, eu estou buscando o quê? Se eu não peço para o próprio Deus, né? Então, é porque nada vem de mim, Raquel falou, nada vem de mim. Então eu devo pedir. Peça, meu irmão, peça, né? Peça a Deus. Ele é galardoador. Se você pedir sinceramente pela vontade dele, pela sua salvação, sem parar, né? Peça até que ele te dê. Mas como o irmão Michael disse, na prática, essa é a realidade. É o próprio Deus que coloca esse desejo em nós. Então, um ímpio, um não salvo, ele não é que ele vai pedir e vai ser rejeitado. Não, ele nem vai pedir, ele não deseja ser salvo. O ponto é esse, Deus não rejeita as pessoas como se as pessoas estivessem loucas para serem salvas e para obedecer a Deus e Deus rejeita elas. Não, é porque elas não querem. Nós estudamos, né, em outras aulas aí mais profundamente sobre isso. Então, próximo ponto. Deus é justíssimo e terrível em seus juízos. Não há, meus irmãos, qualquer injustiça em Deus e em seus feitos, pois ele é plenamente correto e íntegro. Não há injustiça em Deus. Deus é justíssimo e ele é terrível em seus juízos. Então não há injustiça em Deus, nem em seus feitos. Ele é correto e é íntegro. Deus é correto e é íntegro. Deus é o padrão final daquilo que é certo, daquilo que é justo. E ele sempre age de acordo com esse padrão. Deus sempre age de acordo com esse padrão de justiça e de certeza. Sempre, sempre, sempre. Deus é a própria justiça. Ele não simplesmente tem justiça, ou ele não simplesmente exerce a justiça. Ele é a própria justiça. E ele não é justo porque pratica justiça. Ele pratica justiça porque ele é justo. E por sua justiça, Deus não pode deixar o pecado impune. Ela exige que o pecado seja punido. E aí que vem umas considerações interessantes, né? A justiça de Deus, ela exige que o pecado seja punido, porque Deus é justo, Deus odeia o pecado. Agora, o pecado dos eleitos foi punido corretamente e justamente em Cristo. E o pecado dos ímpios será punido neles próprios. Então não há impunidade, meus irmãos. Não há impunidade. Todos os pecados serão punidos, porque Deus é justíssimo e terrível em seus juízos. O dos eleitos será punido em Cristo, já foi, na verdade, e o dos ímpios também serão punidos neles próprios. E na Bíblia, nós vemos Deus exercendo juízo, queda, dilúvio, Sodoma e Gomorra, mas sempre esse juízo de Deus é acompanhado de misericórdia, né? Sempre, como nós já refletimos sobre a longanimidade e sobre a misericórdia de Deus. Mas um dia, meus irmãos, não haverá mais manifestação da misericórdia de Deus. Um dia o juízo de Deus ele será pleno. Um dia a taça da ira de Deus ela será cheia e os ímpios beberão toda. No lago de fogo e de enxofre. Nesse dia não haverá mais misericórdia. Quando eles levantarem os seus olhos, um ímpio, que morre, imediatamente levanta os seus olhos e se percebe na condenação eterna. Lá não há misericórdia, meus irmãos, nenhuma gota. E sobre a justiça de Deus e a nossa justiça. A nossa justiça é injusta e seletiva, né? A gente poderia refletir um pouco mais aqui sobre alguns exemplos. Quando um homicida comete esse pecado, né? Fere aí o sexto mandamento diretamente, comete o pecado do homicídio, de matar alguém,
E aí nós queremos condenação dele. Não, tem que vagabundo, tem que, né? Mas e se o homicida for o meu filho? E aí nós temos o caso lá do Charlie Kirk, né, nos Estados Unidos, em que o próprio pai do homicida entregou ele. Entregou ele, continua apoiando a pena de morte, e inclusive abandonou, pediu exoneração do seu cargo lá, da sua função de ex-militar, de militar da reserva, né? A nossa justiça é injusta e seletiva, meus irmãos. Eu quero punição para o assassino, mas e se fosse o meu filho? Eu agiria como esse pai, que foi justo, reconheceu o seu pecado em não ensinar o caminho que o filho dele deveria andar? Não, geralmente não. Eu quero punição para os outros. Mas e quando sou eu? Não fui eu. Eu que cometi o erro. Geralmente, eu não desejo que eu seja punido. Para mim, perdão. Para eles, punição. Para eles, o castigo. Para mim, a graça e a misericórdia. A nossa justiça é injusta. Deus não é assim, meus irmãos. Mas por que a nossa justiça é injusta? Né? Pelo pecado. E Isaías 64:6 diz, né? Mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Especialmente essa parte A. Nossa justiça é como trapo de imundícia, meus irmãos. Filipenses 3:8 e 9 diz: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A nossa justiça é injusta, mas a de Deus não, meus irmãos. E os juízos de Deus são terríveis. Não há como resistir ou escapar dos seus juízos. Um estudo que teve uma vez na Igarapé, né? Fala mais alto. De estar falando sobre essa questão da justiça, e daí era sobre o céu, né? Sobre, meus familiares que não foram salvos, que aí a gente ia ficar assim, triste por eles. Alguém comentou alguma coisa assim. E aí eu pensei, não, porque nessa hora Deus já vai ter nos santificado completamente, né, ao ponto da gente entender a justiça dele completamente. É o que esse pai, né? É o que esse pai do Charlie Kirk fez. Ele abriu mão da própria justiça dele, né? É alguém que está no céu e que olha às vezes para sua esposa, seu marido, que não está lá na eternidade, e se entristece. Isso não acontecerá lá, exatamente por isso, porque lá nós seremos livres da nossa justiça injusta e estaremos revestidos da justiça de Deus, santificados, glorificados. Porque nós saberemos exatamente que Deus está sendo justo com os pecados, né, dos nossos familiares não salvos. Isso para nós é triste hoje, né? Mas isso reflete essa nossa injustiça, porque a gente eu estou colocando isso. Fulano de tal que morreu semana passada. Isso, que não foi salvo. É seletivo, né? É só para um familiar meu. Um ímpio morreu sem salvação ontem e eu não tô nem para ele. Agora, se é um familiar meu, olhem como a nossa justiça é injusta, né, meus irmãos? Mas nesse momento da eternidade, nós entenderemos, né, nós amaremos mais a Deus do que a nós mesmos e do que esses nossos familiares. Então, amando a Deus plenamente, nós entenderemos, né, a sua justiça plena. Desse Deus, queridos, que não poupou o seu próprio filho e aprove moê-lo. Os juízos de Deus são terríveis, meus irmãos, são terríveis. Se a gente refletir sobre isso, a gente nem dorme, de medo.
Deus é terrível. Deus não poupou o seu próprio filho, sem pecado. Moeu. Que loucura! Isso não nos causa temor, terror? Os juízos de Deus são terríveis, meus irmãos. Neemias 9, 32 e 33. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tens vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. Essa declaração, meus irmãos, de Neemias, ela deveria ser a nossa. E ele está reconhecendo todos os castigos terríveis que eles receberam, que o povo de Israel recebeu. Os reis, a aflição alcançou os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, os pais, todo o povo foi atingido pela aflição. E ele fala o quê? Porém, tu és justo quando tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente. O seu castigo é justo e fiel. Nós não, nós temos agido impiamente. Que essa seja a nossa declaração, meus irmãos. 21, caminhando já para o final, eu vou acelerar um pouco, meus irmãos. Deus odeia o pecado. Isso significa dizer, queridos, que Deus é santo. Deus é separado. Deus é separado. Nós vimos já na santidade de Deus, né? Esse é o atributo da santidade de Deus, né? E pela santidade de Deus, Deus odeia o pecado também, por causa dela. Todo pecado é, a última análise, uma afronta direta a Deus, né? Todo pecado, queridos, em uma última análise, é uma afronta direta a Deus. Tudo que é feito, toda desobediência. E é o que nós estávamos conversando quando falamos sobre a longanimidade, né? E o Tiago também se manifestou. Não é sobre nós, queridos, não é sobre o que é feito conosco, é sobre Deus. Deus odeia o pecado. É sobre Deus, não é sobre nós. Quando nós sofremos, nós merecemos o sofrimento. Se a minha esposa me causa mal, óbvio que ela não deveria, mas eu mereço. Qualquer mal que eu recebo não é suficiente para aplacar a ira de Deus. Agora, Deus não. Toda desobediência é completamente injusta diante do Deus Supremo. Deus odeia o pecado, meus irmãos. E aí vem aquela, né, falácia também. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? E Deus vai condenar o pecado ao inferno? E o pecador, para onde vai? Pecado é tipo Venom. O pecado é um Venom, né, Raquel? O pecado, ele existe autonomamente? Não existe, meus irmãos. O pecado só existe por causa de nós. Nós somos o próprio pecado, né? Não há pecado sem pecador. E os nossos pecados, eles são odiáveis, mesmo os aparentemente leves. Por quê? Porque eles afrontam a santidade do Deus Supremo. Nós temos os pecados chamados de aceitáveis, né? Socialmente falando. Coisa bobinha que a gente faz, é uma mentirinha, uma omissãozinha, a lista é grande, a lista é grande. Quantos pecados nós cometemos e nem sequer nós trememos diante de Deus por eles. Porque não, são muito bobos, Deus não está nem aí para isso. Não é bem assim. Eles até os pecados mais leves, eles afrontam a santidade do Deus Supremo. Deus odeia o pecado. Então nós também devemos odiar o pecado, meus irmãos. Porque Deus odeia o pecado, nós devemos odiar o pecado. A começar pelo nosso pecado. Porque é muito fácil também eu odiar o pecado das outras pessoas, né? E aí eu coloco uma trave no olho do irmão, né? Eu falo dos outros com uma trave nos meus olhos, né? É muito fácil odiar o pecado dos outros. Eu quero ver odiar o seu próprio pecado. Isso é uma obra de Deus, né, meus irmãos? Mas que nós possamos clamar por isso. Nós devemos sim odiar o pecado. 22, nosso último ponto a ser tratado hoje. Deus não tem por inocente o culpado. É o texto da confissão de fé, meus irmãos.
Deus não tem por inocente o culpado. Por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus não ignora ou relativiza a culpa, como nós fazemos. Deus é absoluto e supremo, a verdade é absoluta e suprema. O certo é certo, ainda que todo mundo diga que é errado. O errado é errado, ainda que todo mundo, todo mundo, seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus pais, o presidente, o seu pastor, se ele diz que algo errado é certo ou que algo certo é errado, ele está errado. Deus é absoluto. Deus não ignora ou relativiza a culpa. A culpa é real. E ela é minha naquilo que eu faço. Ou naquilo que eu deixo de fazer. Em obediência ou desobediência a Deus. E Deus não relativiza a culpa. Ele não tem por inocente o culpado. Como nós vimos. Ele vai punir todo o pecado. Seja no próprio pecador, seja em Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Seu juízo é reto e não depende de nada da criatura. Deus não está nem aí se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou velho, se eu sou novo, se eu sou criança, se eu sou chinês, se eu nasci na Galileia há 2000 anos atrás, se eu nasci em Israel não, né? Se eu nasci em Jerusalém há 4000 anos atrás, se eu sou benjamita, se eu sou do Rio Grande do Sul, se eu sou do Nordeste, Deus não está nem aí. Ele não faz exceção de pessoas. Todos são culpados. Nenhum que é culpado e Deus terá por inocente. Todos são culpados igualmente. Deus não faz acepção. O juízo de Deus não depende da criatura. Nem a salvação de Deus, meus irmãos. Óbvio, se estamos falando do juízo de Deus, estamos falando também da manifestação da sua graça. Deus não faz acepção, isso é claro. Deus não salva por nada que há em nós. Nada que há em nós. Nenhuma característica minha me faz mais salvífico do que outra pessoa. Então Deus não tem por inocente o culpado. E por mais que ele seja longânimo, um dia toda a maldade será punida. Os réprobos, como já vimos, serão punidos por sua própria culpa. E os santos terão a sua culpa, a sua pena paga por Cristo. Mas o culpado não será inocentado. Ou seja, a punição justa será executada, será exercida. E só em Cristo, como já vimos, o culpado pode ser declarado justo. Porque ele levou a nossa culpa. Não há, portanto, falta de punição, como nós vimos, e sim a substituição penal. Êxodo 34, 6 e 7. Deus diz por meio de Moisés: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele não tem o culpado por inocente. O culpado é culpado. E Jesus foi feito culpado, né, no nosso lugar. Então Deus é justo, meus irmãos. Uma breve conclusão, meus irmãos. É muito complicado pegar tudo que foi tratado nessas últimas 5 aulas e concluir, né? Me esforcei para trazer o máximo de abrangência possível nessa conclusão breve, para encerrarmos esse primeiro ponto, né? Esse primeiro ponto dessas 5 aulas sobre o ser de Deus e seus atributos. Primeiro, Deus é o ser absoluto, infinito em perfeições e eterno em sua existência. Nele não há mudança, limitação ou sombra de variação. Todas as suas perfeições são interdependentes entre si. Lembrem-se disso. E por meio delas, ele revela a sua majestade inacessível e sua imanência graciosa. Ele revela o quão ele é inacessível e, ao mesmo tempo, o quão ele é presente. O quão ele é um Deus de perto e não só de longe.
ou como ele é um Deus de longe e não só de perto. Deus é a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. Nós devemos nos livrar dos falsos conhecimentos de Deus e nos encher da verdadeira compreensão que provém da sua palavra. E por fim, conhecer a Deus é o supremo privilégio do homem, né? E glorificá-lo é o nosso fim principal. Eu parafraseio a primeira pergunta dos nossos catecismos, né? Sobre o fim principal do homem, no breve catecismo. Conhecer a Deus é um supremo privilégio nosso, queridos. E o nosso fim principal é glorificá-lo. Então, que todo esse conhecimento de Deus, que nós vamos continuar agora tendo, por meio dos próximos pontos do capítulo 2 da Confissão, e depois passamos ainda para outros, né? Que esse conhecimento ele seja entendido para nós como um privilégio e direcionado por nós para a glória de Deus consciente, entendendo que esse é o nosso fim principal. Algum comentário, meus irmãos? Encerramos essa série de aulas ainda no primeiro ponto, né? E como eu disse, vamos agora partir para os próximos e acrescentar, né, o conhecimento de Deus, da Trindade e todas as outras questões que a confissão traz sobre o caráter de Deus, né, complementando esses nossos estudos aí. Mas como foram muitas aulas, pensei nessa conclusão aí geral desse primeiro ponto. O conteúdo foi muito grande, extenso, as aplicações, eu vou fazer como eu tenho feito, mandá-las no grupo também, para nossa meditação aí no decorrer dos dias. Aqui não é possível a gente meditar sobre elas, né? Vou mandar também lá no grupo depois. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, encerrando o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Senhor, o Senhor que incompreensivelmente tudo isso que aprendemos e muito mais. Deus, imutável, justo, perfeito, o Senhor tem todo o poder e faz tudo o que o Senhor quer. A sua vontade é soberana, o Senhor é soberano, o Senhor é bondoso, gracioso, amoroso, misericordioso e longânimo. O Senhor tem nos tratado, Deus, com tamanho amor, Deus. E a manifestação mais clara de todo o seu ser é o Filho, é o Cristo. Cristo é a manifestação, Senhor, da sua justiça, do seu amor, né? Nele todas as coisas subsistem. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é a imagem do Deus invisível, Senhor. O Filho amado, quem o Senhor tem todo prazer. Ele é o grande lago no qual todo o seu ser deságua, Senhor, e a sua imagem é manifesta a nós. Onde nós experimentamos na nossa pele, na nossa vida, todos os seus atributos que o Senhor revelou a nós. Obrigado, Deus, por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo prazer, Deus, de ser feito galho dessa árvore, Senhor. De ser enxertado nele sem merecimento. Oh, Deus, que o Senhor nos encha do temor do Senhor e de confiança. Que nos encha da sua paz. Isso nos enche do seu conhecimento. E que tudo isso, todo esse conhecimento, nos direcione, nos incline a te adorar, a te bendizer, a te amar verdadeiramente. Livre, Senhor, nós de todo orgulho, porque não tem como, Senhor, ter orgulho diante do Senhor, mas nós conseguimos ainda. Nosso coração é enganoso, perverso, mais que todas as coisas é perverso. E só o Senhor pode sondá-lo, Senhor. Obrigado por todo o seu amor. Que o Senhor nos dê o seu amor verdadeiro, que o Senhor nos dê todos os seus atributos comunicáveis e que o Senhor nos faça ser santo como o Senhor é santo. Obrigado, Deus, por tamanha graça de aprender a sua palavra com os irmãos queridos e porque o Senhor se revelou a nós, sem merecimento nenhum nosso. Tudo a graça,
Em tudo a graça, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ouve. O Senhor não merecia, Senhor, não merecíamos ser ouvidos pelo Senhor. A graça, a graça. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo teu Filho que intermedia essa oração, pelo teu Espírito Santo que pega a minha oração pecaminosa às vezes e transforma, Senhor, em uma oração agradável, um sacrifício adequado ao Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por meio de Cristo que eu oro, que nós oramos, que nós vivemos e respiramos. E que seja feita, Deus, a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Amém.